Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um ou dois relatos de Maledite para vocês esta noite, neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Beleza? Ó, tem caixa assombrada do mês de junho disponível para você com o tema Alien. Tá? Não deixe de adquirir a sua caixa, ela tá muito legal como todas as outras. Você vai receber camiseta nessa caixa, vai, ó. Deixa eu tirar o chroma aqui. Com licença, porque, ó, você vai receber camiseta Alien, sempre nesse tema mais, é um Alien mais light, mais paz e amor dessa vez. E olha só essa caneca linda que vai na caixa do mês de junho, caixa Alien com canequinha de Alien fofinho. Você tomou chocolate quente nesse inverno, conectada com os seres extraterrestres de paz, né? Porque aqueles lá que vêm fazer experiência com a gente, quero não. Bom, dependendo da tua conjuntura, de repente você tá até assim, pode vir, vem aqui, faz uma experiência comigo, só me leva daqui um pouco. Me leva. Bom, vamos então, os relatos de Maledite. O que acontece? Às vezes temos alguns relatos aqui que são curtos, médios, aí dá pra gente contar vários. Às vezes eles são muito longos, como você já sabe, a maioria dos relatos de Maledite, eles são longos. Então, é o caso agora, tá? Temos relatos bem longos aqui, então eu vou contar um essa noite, tá bom? Um relato de Maledite. De repente, eu conto dois, porque tem um aqui que não é muito longo, tá? Mas, a princípio, eu acho que será só esse. Vamos lá? Vamos pro relato de hoje, então, que é este. Meu presente de casamento às 3 Maledites. Vamos ver do que se trata. O trem. Não sei se vocês estão ouvindo, mas o trem está sempre presente aqui nos relatos. Estava, pelo menos. Faz tempo que eu não presto atenção na buzina do trem. Bom, vamos lá. Oi, Ana, eu sou a fulana do relato Era pra Ser um Milagre, mas existia uma Maledite. Tudo bem com você? Eu fiquei tão feliz quando você leu o meu relato, fiquei paralisada. Meu marido falava comigo e eu nem respondia. Quero aproveitar esse momento e te agradecer. Muito obrigada por contar as nossas histórias com tanto respeito. Obrigada por transformar as nossas experiências em momentos eternos. Durante esses anos, eu pude ver todo o seu sacrifício. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço que vocês dividem essas histórias, que muitas vezes não é fácil contar, né? Dividir com tanta gente esse tipo de história, né? Que envolve aí o desconhecido, ou até maldade, ou até intriga, ou até magia, vai saber essas coisas, né? Não é fácil expor, porque é algo bem pessoal. Então, por isso que todo mundo é sempre anônimo aqui. Mas muito obrigada por compartilhar essas histórias, porque a gente mostra para as outras pessoas que elas não estão sozinhas também. Todo mundo passa por experiências estranhas. E aí que é legal que a gente vê o sobrenatural agindo no dia a dia. Que nem sempre, quando a gente fala é sobrenatural, a gente já pensa naquelas o demônio, o espírito apareceu aqui no canto pra mim, sabe? E não é só isso, nas coisas sutis. Sim! E é claro que eu tinha que espirrar, né? Porque é só começar a gravar que eu começo a espirrar. Então, muito obrigada por vocês compartilharem as suas histórias conosco, né? Comigo e com todos aqui. E aí, porque é legal, porque aí uma pessoa vê e fala assim, nossa, olha, isso aconteceu com ela, aconteceu parecido comigo, aconteceu parecido com a fulana, vou contar minha experiência também. Você fala, olha lá, não aconteceu só comigo, não, aconteceu isso daí, também tem lá. Então, essas coisas acontecem. Mas vamos lá pro relato, imagina, eu que agradeço. Quantas vezes você escutou seus filhos chorando e não pôde ir socorrê-los? É verdade. Eu vi você se recuperando de cirurgias, doente e outras muitas situações. É verdade. Mas você nunca nos abandonou. Muito obrigada. Do fundo do meu coração, imagina. Estou com saudades do proibidão. Ai, é verdade. No relato Era pra Ser um Milagre, mas existia uma Maledite, eu fiquei de mandar o das outras 3 Maledites da minha vida. Eu vou ver se eu lembro pra colocar num card aqui em cima, então, esse antigo relato dela aí do Era pra Ser um Milagre, mas tinha uma Maledite, tá bom?
Mas então vamos lá. Todos os nomes estão trocados. Tem uma parte em letra vermelha que você só lê se você quiser. Ah, tá bom. Tá bom. Vou começar o relato explicando como é a família do meu marido. Beleza. A minha sogra, Maledite, conheceu o meu sogro, João, quando ela tinha 17 anos e ele 50. Uau! Nessa época, a Maledite já tinha a filha Dite e o João era casado com a Maria e tinha 5 filhos, entre eles a Maria Catarina. João traiu Maria com Maledite e ela sabia que João era casado. Mesmo assim, ficou com João. Ela alegava amor, sendo que João era funcionário federal. Pena que não cheguei a conhecê-lo. O João abandonou Maria e os filhos e foi morar com a Maledite e registrou a filha Dite como sua filha. Maledite, mãe, era do candomblé. No candomblé existe um ritual que é chamado de fazer o santo. Entre as várias etapas desse ritual, tem um que é o corte. São cortes que são feitos na pele do consulente. Ah, é? Eu não sei, gente, só tô lendo aqui, eu não conheço, tá? E esses cortes viram cicatrizes no ombro e nas costas. Tá bom, guardem essa informação, beleza. Com um tempo, a Maledite ficou grávida. Mas a Maria e a Maria Catarina... tá. A Maria... tá. Com o tempo... Eu tô tentando caçar aqui quem é quem. Com o tempo, a Maledite ficou grávida, mas a Maria e a Maria Catarina fizeram um trabalhinho e a criança não vingou. Ai, gente. Por isso, a Maledite, mãe, recorreu aos trabalhinhos também e conseguiu ter o filho, no caso, meu marido, que vou chamar aqui de Carlos. E teve mais um menino que vou chamar aqui de Alex. Carlos me conta que quando era criança, ele conversava com o irmão falecido. Carlos cresceu e João era louco por Carlos. Quem que é João? Tá, João é o marido da Maledite. Ai, meu Deus. Carlos cresceu e João, seu pai, era louco por ele, por Carlos. Ele sempre mimava o filho, o que trouxe muitos problemas para Carlos, inclusive. Bem, assombrados, só com esse início vocês já podem ter noção da família do meu marido. A chegada da ex-Dite. Carlos seguiu os passos da mãe e se tornou pai com 17 anos. Teve um filho com uma menina boa, a Camila. A mãe da Camila era mãe de santo. Vou chamá-la aqui de Roberta. Essa situação incomodou bastante a Maledite, tendo em vista que Roberta tinha como saber todas as artimanhas da Maledite e da filha Dite. A Roberta tentou avisar ao Carlos, mas ele não acreditava na época, né? E demorou bastante tempo para ele acreditar. Então, Carlos e Camila tiveram um relacionamento conturbado e difícil. A filha Dite se casou com... A filha Dite se casou com um homem mais velho que também era casado. Eu vou ter que ir lá parar esses cachorros. Só um minuto. Pronto, voltando. Então, tal mãe, tal filha, né? Enquanto isso, Carlos e Camila recebiam em sua casa a ex-Dite, o marido e a filha deles, que tinha a mesma idade do filho de Carlos e Camila. Ex-Dite era muito descarada. Ela passava a mão em Carlos mesmo. Passava a mão, tipo, assim. Quem que é ex-Dite? Eu tô perdida meio que nos nomes, gente. Quem que é ex-Dite agora? Ex-Dite? Quem que é ex-Dite? Porque ele é... Peraí, quando eu a chegada... Carlos seguiu os passos da mãe e se tornou... Teve um filho com a menina boa, Camila, tal... que tinha a mesma idade do filho de Carlos e Camila. Ex-Dite era muito descarada. Quem que era? Peraí. Recebeu em sua casa, enquanto isso... ex-Dite era alguém que ia na casa deles, é isso? Porque chama ex-Dite, eu não sei. Porque ela era Maledite, depois, enfim. Então,
Carlos e Camila recebiam em sua casa a Esdite. E a Esdite era muito descarada, ela passava a mão no Carlos mesmo. Sempre que tinha uma oportunidade, tanto fez que Carlos, que não era santo, caiu nas graças da Esdite. Carlos engravidou a Esdite e se separou da Camila. A Maledite e o João não gostavam da Esdite. Eu acho que os semelhantes se reconhecem. Mas passando por cima de tudo e de todos, os dois ficaram juntos. O filho de Carlos e de Esdite nasceu, o João morreu e a Maledite e a filha Dite deram um golpe no Carlos em relação ao inventário de João. A Maledite é a mãe do Carlos, é isso? O Carlos entrou em depressão, foi diagnosticado com depressão e crise de ansiedade. Passou a ser atendido por uma doutora que era amiga da Maledite. Guarde essa informação também. O relacionamento de Carlos e de Esdite não deu certo. Depois de muito vai e vem, ela decidiu que para eles continuarem juntos seria preciso que eles se mudassem para São Paulo. Eles já tinham um apartamento, então a Esdite pediu para o Carlos ir primeiro. Enquanto isso, ela providenciava alugar o apartamento e vender os móveis. Carlos chegou em São Paulo e começou logo a trabalhar. Ele é muito inteligente e tem uma profissão que é bastante requisitada. Enquanto Carlos trabalhava, a Esdite se divertia com outro aqui na nossa cidade. O Carlos descobriu e como um bom corno amarrado, ele tentou contra a própria vida. Gente, o Carlos ficou em coma alguns dias e enquanto isso a Esdite, a Maledite e a filha Dite zombavam dele e achavam que ele só fez isso para chamar atenção. Esdite foi para São Paulo e Carlos voltou para nossa cidade. Agora chegou a vez da fulana aqui, que conta esse relato, é isso? Eu, fulana, fui trabalhar com a filha Dite. Ela era minha chefe. Tínhamos um bom relacionamento, éramos amigas. Carlos foi fazer algum serviço para a filha Dite lá na empresa que trabalhávamos. Acabei conhecendo ele, conversamos e foi tudo muito divertido. Filha Dite só vivia falando mal do irmão e a Esdite era uma santa. A filha Dite só vivia falando mal do irmão, que é o Carlos, é isso? E a Esdite era uma santa. Com o tempo, ele começou a falar mal da Esdite também. Teve uma situação em que a Maledite foi visitar a filha no trabalho. Quando ela entrou na loja, eu vi as cicatrizes nos ombros dela. Mas logo depois eu olhei outra vez para ela e não tinha mais nenhuma cicatriz. Lembra da informação sobre os cortes que eu pedi para guardar lá no início? Então, a Maledite, depois de um tempo que já estava casada com o João, fez um procedimento estético e retirou essas cicatrizes. Então, quando ela entrou na loja, ela não tinha mais os cortes no ombro. Eu tinha visto com os meus olhos espirituais. Aí eu já deveria entender que era um aviso, né? Mas eu fiquei confusa e continuei a vida. Eu e Carlos saímos uma noite. Eu não tinha intenção nenhuma de ficar com ele. Fomos eu, ele, um primo dele e uma outra menina. Foi tudo uma maravilha. Eu já estava separada, fazia 4 anos. Eu tinha me livrado de um lixo e de um relacionamento abusivo. Mas aconteceu, nós ficamos e foi muito bom. Eu não consegui entender, mas foi uma conexão mágica. Eu queria ir aos poucos e Carlos concordou. Ele só estava separado fazia 6 meses e eu, como uma mãe solteira, não queria estragar nenhuma chance dele voltar com a ex-Dite. Maledite, quando ficou sabendo, pediu para a filha Dite me demitir e foi o que aconteceu. Como o Carlos não me deixou, ela fez chantagem e prometeu um monte de coisa para ele me deixar. Ele terminou comigo, eu fiquei triste, mas segui minha vida. Na mesma semana, ele pediu para voltar. Eu não estava fazendo nada e agora já estava com raiva das Maledites e voltei. Só que agora começou o meu tormento. As Maledites juntaram as forças.
A filha Dite providenciou trazer a ex-Dite de São Paulo para colocar no meu lugar na empresa. Ana e queridos assombrados, a ex-Dite estava trabalhando em São Paulo, morava com a mãe, não pagava aluguel, recebia o aluguel do apartamento deles, que na separação ele deixou para ela, e ela estava em um relacionamento. Mas vocês acham que ela ficou lá? Não! Enquanto isso, a Maledite, inconformada com a nossa reconciliação, expulsou o filho de casa. Convidei o Carlos para morar comigo e com os meus pais. Meus pais sempre gostaram dele, então não teve problema. Meus pais sempre foram pessoas maravilhosas e com a experiência deles, eles sabiam identificar uma Maledite. A ex-Dite, antes de vir, mandou o filho. O pobre já veio com a cabeça feita e foi um inferno, mas eu relevei. Ele não tinha culpa de nada, né? E com o tempo o menino passou a me amar. Ele viu que eu não era como a mãe tinha dito. O filho deles ficou morando com a gente por 1 ano, até a ex-Dite voltar para nossa cidade. Durante esse ano, meu relacionamento foi de brigas, separações, vendo vultos e tormento espiritual. Eu sabia que tinha alguma coisa que acompanhava o Carlos, mas o indivíduo não se revelava. Então, todas as vezes que a Maledite ia lá em casa ou o Carlos ia na casa dela, nós brigávamos e ele terminava comigo. Até que eu, de saco cheio, falei pra ele: se terminar agora, vai ser pra sempre. Nunca mais. Se terminar agora, vai ser pra sempre. E aí, acho que nunca mais terminamos. A ex-Dite voltou. A filha Dite, além de colocar ele pra ocupar o meu. Além de colocar ela, eu acho, para ocupar o meu cargo, se juntou com a Maledite e mobiliou o apartamento da ex-Dite novamente. Ela deixou o namorado e voltou para nossa cidade. Ficou mantendo um namoro à distância, namoro esse que dura até hoje, ou seja, 10 anos. Eu nunca entendi esse relacionamento aí dela. Ele nunca assumiu nada com ela, mas tá dando certo lá entre eles, enfim. Eu tive as minhas suspeitas. Primeiro achei que ele era imaginário, mas acabei conhecendo o indivíduo. E agora eu acho que ele é casado. E agora o Carlos ia visitar os filhos na casa da ex-Dite. E eu ficava pé da vida. Mas como não tínhamos a nossa casa, ficava um pouco complicado mesmo, né? O Carlos sempre dizia: não é porque você não tem um bom relacionamento com o seu ex que eu não posso ter com a minha. Eu fiquei calada. E como era esperado, começaram a vir mais problemas. A ex-Dite, muito sonsa, deixava a toalha cair sempre que o Carlos estava por lá. Ups, caiu. Quem me contou a parte da toalha? O próprio Carlos. Logo depois de eu ter questionado ele por ele ter deixado de visitar os filhos na casa da ex-Dite. Agora ele pegava os filhos na porta e ia para casa da Maledite. Ou ia quando ela não estava em casa. Porque ela sempre deixava a toalha cair. Gente, os filhos aqui são o filho dele com a ex-Dite. E a filha da ex-Dite que o Carlos trata como filha. Enquanto isso, eu não conseguia trabalho. Eu nunca fiquei mais que o tempo do seguro-desemprego sem trabalhar. Era sempre assim, acabava o seguro e eu já estava trabalhando. Mas dessa vez não. Carlos enfrentava uma batalha psicológica e espiritual. Carlos me levava na casa da Maledite. Ele queria que eu participasse da família dele, como ele participava da minha, né? Ele enfatizava que a ex-Dite tinha que entender que eu era a esposa dele agora. Só que não era assim. Se tinha um almoço de final de semana, um aniversário ou uma festa de final de ano, a ex-Dite estava lá. Era tudo muito constrangedor para mim. A ex-Dite vivia relembrando momentos felizes com o Carlos e a família. E todos não escondiam a preferência por ela. Eu, com uma sabedoria que eu não sei até hoje de onde saiu, fazia a egípcia e mantinha o meu controle. A minha vontade, na verdade, era rodar a baiana, mas Deus me ajudou. Até que eu deixei de ir. Eu não sou obrigada a sair de casa para ser humilhada. Uma certa noite, o Carlos estava estranho.
A Maledite tinha ido fazer uma visita ao filho. Mais uma vez ele cogitou a separação e eu afirmei que seria a última. Ele saiu de casa, ele saiu da casa para fumar e eu fiquei no quarto. Nesse momento, a entidade que o acompanhava se mostrou para mim e disse assim: hoje eu vou levar ele. Aí eu fui até a porta de casa e o Carlos estava tomando um monte de remédio. Eu fui até ele, tirei o que ainda estava na mão dele e ele chorava e falava. Ele só chorava e falava: eu não aguento mais, ela não me deixa ser feliz. Você só me faz bem e ela fica inventando motivo para falar mal de você. Ela vive me chantageando, vive me amaldiçoando. Eu o coloquei para dentro de casa, fiz ele vomitar os remédios e coloquei ele para dormir. E monitorei o sono dele. E tudo ficou bem. Quando ele acordou, eu contei da entidade. Quando ele ficou sabendo da minha mediunidade, ele não acreditava muito, sabe? Mas quando eu contei o ocorrido, ele ficou um pouco balançado. Orei desesperadamente a Deus e durante as orações sempre pediram para que... Orei desesperadamente a Deus e durante as orações sempre pedindo para que, se não fosse para ser meu, que levasse para quem tem que ser. E pedia por um trabalho também para mim. Eu tinha os meus filhos para criar. Graças a Deus, consegui um trabalho em uma financeira assombrada. Depois eu te mando esse relato. Eu acho que eu já até vi o título dele aqui. Lá eu conheci o meu amigo, pai de santo, Zé, e foi com ele que descobri tudo. O Zé faz vídeos, inclusive. Ele tira cartas de tarô. Pena que eu não posso divulgar o canal dele aqui. Aqui é complicado nos relatos. No trabalho, ele mostrou um vídeo dele. Acho que enquanto estávamos no trabalho, ele me mostrou um vídeo dele. Nesse vídeo só tinha ele. Mas quando eu olhei, eu vi um homem muito bonito com a mão no ombro dele. Então eu perguntei: quem é esse homem que está no seu lado, que está aí do seu lado? Ele, espantado, perguntou: você tá vendo? Como ele é? Eu acho que na hora ele achou que eu tava delirando, sei lá. Eu dei as características e ele ficou impressionado. E falou: é o meu cigano. Ele falou espantado, né? Então ele me convidou para ir à casa dele. Chegando lá, foi muito bom. Enquanto ele se preparava para a incorporação, eu conseguia enxergar as entidades chegando. A Pombagira é uma moça jovem, muito bonita. Ele parece fisicamente... Ele ou ela, não sei, ela talvez, parece fisicamente com a minha filha mais velha. Já o Zé Pilintra é um homem moreno claro, com olhos amendoados. Conheci as entidades e perguntei a eles como era a última vida deles, ou como foi a última vida deles e como cada um morreu. Aproveitei para pedir algumas explicações também. Como pode ter uma Pombagira 7 saias falando comigo e ter a mesma 7 saias em outro terreiro? Eles me explicaram que existem as falanges e que, no caso, a Pombagira é um cargo. Depois me foi revelado os trabalhos das Maledites. A Maledite tinha oferecido o Carlos a uma entidade. Assim que ele nasceu, ela ofereceu ele. Ela fez vários trabalhos para nossa separação. Fez trabalho para eu não ter prosperidade. A ex-Dite tentou renovar a amarração que ela tinha feito para o Carlos, assim que conheceu ele lá na casa da Camila. A filha Dite estava sempre acompanhando a Maledite nos trabalhos e fazendo os dela também. Tiveram também as artimanhas sem a magia. Lembra que o Carlos se tratava com a médica amiga da Maledite? Ela tinha a intenção de aposentar o Carlos e ficar como tutora. Ela dopava o filho com as medicações. Às vezes ele passava dias dormindo ou ficava muito agressivo. Ela queria destruir a reputação do próprio filho e manter ele embaixo das asas dela. Não me pergunte o porquê. Munchausen, sei lá, né, tem um problema.
A filha Dite falava mal de mim quando alguém procurava recomendações minhas. Eu, burra, coloquei o contato do meu último trabalho, né? A minha sorte é que Deus é justo e consegui o trabalho na financeira porque o dono era um amigo meu de infância. Quando fiquei sabendo, pedi para quebrar os trabalhos e eles foram quebrados. Eu não paguei nada, só me foi perguntado se eu queria mandar de volta. Eu não quis. Trabalhos desfeitos, tive um tempo de calmaria e nesse mesmo ano de 2014 nos casamos no civil. Tentei várias vezes levar o Carlos comigo, porém, queridos, a Maledite, que agora era evangélica, entre aspas, Pois é, meus queridos, ela orava aos domingos e sempre que podia ir até uma capital de um estado que é vizinho ao nosso fazer os trabalhinhos dela. Então ela pregava que a macumba era coisa do diabo. Claro, uma pessoa que recorre à magia para só fazer o mal, né? Só poderia ter essa visão mesmo. Por isso eu não conseguia levar o Carlos comigo na casa do Zé. O Carlos acreditava na pobre mãezinha. Ela continuou com os trabalhos e eu, com a permissão de Deus e a ajuda das entidades, ia desfazendo. Tentei levar o Carlos no centro espírita, consegui. E lá foi dito a ele tudo o que me foi dito na casa do Zé. Não conhecíamos ninguém desse centro. Simplesmente procurei no Google e fui. Começamos um tratamento e era uma luta. Eu, a médium, só voltava para casa acompanhada. Eu não tinha estudo e nem preparo para dispensar a companhia. O espírito, eu acho. Agora imagina, Ana. Eu estava em casa tendo as minhas intimidades e toda semana era uma pessoa diferente que estava lá me observando. Quando Maledite ficou louca, tentou fazer a cabeça do filho e conseguiu. Não terminamos o tratamento. Nesse caso, eu não reclamei muito não, já que tinha as companhias indesejadas. Como assim? Quando Maledite ficou louca, tentou fazer a cabeça do filho e conseguiu. Não terminamos o tratamento, que começou o tratamento espiritual, é isso? Nesse caso, eu não reclamei muito não, já que tinha as companhias indesejadas. Bom, quando eu ia fazer esse tratamento, ela sempre voltava acompanhada, é isso, de espíritos. Eu chamava o Carlos para ir à missa, no culto, em qualquer lugar que pudéssemos estar em contato com Deus. Ele até aceitava de primeira, mas depois não continuava. Eu ia à missa aos domingos e continuava visitando a casa do Zé. Em 2016, nós nos casamos na igreja. E aí é que as Maledites vieram com tudo mesmo. Ela falava para o Carlos, a Maledite, eu acho que é a mãe, né? Falava para o Carlos que eu seria a ruína da vida dele. Até o dia do nosso casamento foi só tormento e tristeza. Eu nem aproveitei o meu casamento. Ela atormentou, mas quando viu que não ia conseguir, ela disse que não ia na cerimônia. A desculpa foi que, como seria em igreja católica e agora ela era evangélica, batizada, ela não poderia ir. No dia do casamento, adivinha quem que chega? Ela mesma, a Maledite, linda e loira. Ela vai fazer 66 anos. Ela vai fazer 66 esse ano, 66 anos. Mas a mulher é bonita, ela sempre foi. Mas ela não foi sozinha, né? Ela levou a ex-Dite também. Ana, você devia ver. As duas com cara de enterro. Meu Deus, que triste. Mas depois do nosso casamento, os dois ficaram desempregados. Ela e o marido, é isso? Carlos e meus pais tiveram uma briga muito feia. Tivemos que sair da casa deles. E agora, eu fui trabalhar como autônoma, prestando serviço a outra financeira. Alugamos um apartamento e eu pagava tudo. Lembra que o Carlos tem uma profissão bastante requisitada? Então, ele simplesmente não conseguia nada na área dele. Isso foi no final de 2016 e ficamos 1 ano nessa luta. Eu arcando com tudo e com tudo muito apertado e eu já vendo a hora de faltar tudo também. Deus fez o milagre. Os olhos do Carlos se abriram.
ele decidiu ir comigo até a casa do Zé. Gente, foi muito engraçado. As entidades iam baixando e todas já chegavam falando: esse é o Carlos? O que vive chamando a gente de diabo? Ele ficava todo encabulado e com medo. E tudo foi revelado. Tudo foi revelado agora para ele. A história do Carlos com a Maledite vem de outras vidas. Eles eram casados em outra vida, mas o Carlos a abandonou com um filho. O filho morreu de fome. Esse filho virou um encosto nessa vida aqui, aquele que se revelou para mim. Eu vivi algumas outras vidas com o Carlos também. Não foram todas, mas nas que vivemos éramos sempre um casal. Inclusive, o Carlos abandonou a Maledite mãe, outra vida, para ficar comigo. Mas naquela vida eu não sabia disso. Ah, tá. E foi revelado todos os trabalhos que as 3 Maledites fizeram. E ainda tinha o pai dele, que amou tanto ele que decidiu não ir embora depois da morte. E isso também acabou prejudicando o Carlos. Ah, o pai morreu, mas o espírito não seguiu, ficou com Carlos. Desmanchamos os trabalhos, encaminhamos o João e o filho encosto para a luz, o filho de outra vida que virou encosto, encaminhamos para a luz. Não foi tudo tão simples assim não, tá? Mas se eu for colocar os detalhes aqui, o relato vai ficar maior do que já tá. A batalha continuou, conseguimos sobreviver até o final de 2017, mas já estava insuportável. Eu implorei a Deus, às entidades, aos anjos e aos santos. Eu já estava desesperada. Eu não aguentava mais. Eu não fiz nada para nenhuma delas. E foi assim que o Carlos conseguiu um trabalho num estado vizinho ao nosso. Não era tão longe, porém era justamente a cidade em que a Maledite ia lá para fazer os trabalhinhos dela. Fomos mesmo assim. Fui com o Carlos e os meus filhos ficaram com os meus pais. Os 2 mais velhos já tinham a vida deles, não tinha como ir. E a mais nova não ia deixar o conforto e os mimos dos avós. De qualquer maneira, se ela fosse, eu não ia conseguir trabalhar. Eu não ia deixá-la sozinha em casa, em uma cidade desconhecida, né? Na época ela tinha 9 anos. Achamos melhor então ela ficar. O Carlos foi primeiro e eu fui depois com a mudança. Ele conseguiu um trabalho recebendo o dobro do salário pago aqui na nossa cidade. Estava tudo indo bem. Até a Maledite e a filha Dite decidirem nos fazer uma visitinha. E nessa história, a Maledite passou 1 mês comigo. O Carlos trabalhava e eu ficava com ela. Ana, eu sou uma pessoa muito limpa e organizada. Então a Maledite reorganizava tudo, só para dizer que ela arrumou a minha casa. Eu não ligava, eu deixava ela arrumar. Passei até a me aproveitar disso. Eu deixava ela limpar e cozinhar. Mas Carlos começou a ter problemas de saúde. Eu imediatamente implorei a Deus e Carlos conseguiu um trabalho no centro-oeste do país. Nós somos do Nordeste. Agora não íamos ter mais visitas de Maledites. Ai, uma formiga picando eu. Acho que eu apertei ela primeiro aqui no meu braço sem perceber. Ela me picou. Tudo bem, formiga, desculpa. Agora matei ela. Mas foi instinto de proteção, só fiz assim. Bom, continuando aqui. Cadê? Agora a gente não ia mais ter as visitas das Maledites. Continuamos na luta. Uma vez no ano, nós vamos para nossa cidade ver os nossos entes queridos. Hoje estamos morando no sul. Só consegui trabalho quando estávamos no centro-oeste e depois não fiquei mais desempregada. Só consegui trabalho... Eu só consegui um trabalho quando já estávamos no centro-oeste e depois disso não fiquei mais desempregada. Explicações finais. A Camila, que é a primeira companheira do Carlos, é uma ótima pessoa. Hoje ela mora na Itália com o filho deles. Eu tirei muita onda com a cara do Carlos. A Esdite é feia, a Camila é bonita e se casou com um italiano muito gato. Pois é, o jogo virou. A filha da Esdite, a filha da Esdite, o Carlos acabou criando como se fosse dele.
A mãe tentou usar a filha várias vezes para me atormentar também. Essa menina eu não tenho nada contra, tá? Não tenho nada contra ela, mas também eu não me esforço muito para ter intimidade. Ela já deixou bem claro que a mãe dela está sempre certa. Então não vale a pena. A ex-Dite continua mendigando a família do Carlos. Continua frequentando festas e comemorações como se ainda fosse a esposa do Carlos. Só esse ano de 2023 foi que o Carlos reconheceu quanto essa mulher é ridícula. Eu acho que toda mágica acabou, sabe? Foi durante a comemoração de aniversário do irmão dele, o Alex. A namorada do Alex também estava lá, mas a ex-Dite deixou tudo tão desagradável que todo mundo, mas todo mundo mesmo, ficou sem graça. A filha Dite, agora com 52 anos, vive infeliz com o velho dela. Não teve filhos, pois o velho dela fez vasectomia. Tem dinheiro, mas não tem felicidade, sabe? Ela não é vaidosa, não faz nada que gosta, vive uma vida infeliz. O irmão do Carlos, o Alex, hoje com 36 anos, é um coitado também. Ele é uma pessoa boa, mas não teve sorte. Não trabalha, não se casou. Peraí. Foi no aniversário do irmão. Tá. Não trabalha, não se casou, tem um relacionamento com uma menina muito legal, sim, que deve sofrer muito também. Meu pai morreu em 2022, como contei no outro relato, mas graças a Deus ele e minha mãe fizeram as pazes com o Carlos e tudo voltou a ser como era antes entre eles. O Carlos sofreu a morte do meu pai como se fosse o pai dele. Ele sempre diz que o meu pai reeducou ele. A Maledite, agora evangélica, parecia estar mais calma. Eu estava até acreditando nisso. Até que em uma tiragem de cartas com o Zé, via WhatsApp, foi revelado que agora a Maledite não faz mais trabalhos. Porém, agora ela pede em oração para nossa separação. Ai, ai. Cadê? Ai, acredito que agora está mais do que provado que o problema não é a religião, e sim as pessoas. Depois de 4 anos, eu e Carlos tivemos uma briga horrível e quase nos separamos mesmo. Só passei a entender o ódio da Maledite depois da revelação de outras vidas. Eu acho todas acho todas umas pobre coitadas. Só peço a Deus que transforme o coração de todas e que as Maledites sejam felizes. Não só as minhas Maledites, mas as de todo mundo. Quem é feliz não faz mal a ninguém, não vai encher o saco dos outros, né? Quem é feliz está ali feliz com a sua vida e está feliz. Agora, quem vai encher o saco dos outros, quem vai picuinhar, quem vai querer estragá-la é porque está infeliz. Bom, então, só deseja a felicidade das Maledites. Se elas forem felizes, não do jeito que elas acham que deve ser, que é assim, né? Eu só vou ser feliz se eu tiver com o marido dela. Bom, cadê? Porque quem é feliz não faz mal a ninguém. Carlos conheceu a Umbanda e está desenvolvendo a sua mediunidade. Ele está trabalhando e depois que saímos da nossa cidade, ele não ficou nenhum dia desempregado. Hoje ele também recebe os avisos e sabe quando as Maledites vão aprontar. Eu, fulana, ando cuidando do meu coração. Não quero virar uma Maledite. Tive muitos momentos ruins e humilhantes com essas Maledites, mas se eu colocasse tudo aqui, teríamos um relato de uma semana. Continuamos vivendo o nosso amor, mas não podemos baixar a guarda nunca. Acredito que essa última briga foi porque eu fiquei com a minha fé balançada, devido à morte do meu pai. Mas com tantas Maledites na minha vida, né? Não posso largar a mão de Deus nunca. Obrigada, Anne. Desculpe o tamanho do relato. Beijos a todos os seus. E agora é só para mim, dá licença. Ok. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar essa história conosco. Eu disse que os relatos de Maledites são sempre, na grande maioria, são longos, né? E
Né? Mas como que você vê que é uma pessoa encasqueta em querer fazer o mal pros outros? Por que só não deixa, gente? Eu não consigo entender. Deve ser coisa de outra vida mesmo, que fica encasquetado ali na cabeça. Por que não segue, vai viver a vida e deixa eles? Não... Bom, enfim. Bom, pessoal, esse foi o relato de Maledite de hoje à noite, ok? Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!